Olá, eu me chamo Raquel Ávila e, juntamente com meu colega Carlos Eduardo, nós viemos apresentar o experimento de manômetro. Os materiais utilizados foram uma placa de gesso, régua, tubo de silicone transparente, água com corante, óleo de cozinha, uma garrafa 2 litros com água e quantificada e uma bexiga. Os manômetros são instrumentos que medem a pressão de fluidos, líquidos ou gasosos, exercida em uma superfície. Eles são utilizados em diversas máquinas industriais e pneumáticas e podem ajudar a equilibrar a temperatura do ambiente industrial, fornecer informações sobre a intensidade dos fluidos e ajustar a pressão de uma máquina ou circuito industrial. Existem vários tipos de manômetros, como os de líquidos e os de gases, e modelos analógicos e digitais. O manômetro de mercúrio foi o primeiro modelo, mas hoje é substituído por manômetros digitais. Alguns dos tipos de manômetros são manômetro de glicerina, onde a glicerina é o meio de transmissão da pressão e está contida em um tubo fino e flexível. Quando a pressão aumenta, o tubo se deforma, o que desloca o ponteiro na escala. Também tendo o manômetro de Foley, o mecanismo de medição fica numa caixa ou tampa especial que protege contra danos mecânicos, choques, poeiras, umidade, entre outros. E também o manômetro de coluna em U, que é utilizado em indústrias para medir a pressão de fluidos de recipientes fechados, onde hoje iremos realizar o nosso experimento. Em nosso experimento, a água com corante foi utilizada como fluido dentro do tubo transparente, com o corante facilitando a visualização do movimento do líquido. O óleo de cozinha atua como um segundo fluido, por ser menos denso que a água, criando uma diferença de pressão mais perceptível. O tubo transparente funciona como um manômetro, onde a diferença de pressão será observada, e a régua será usada para medir a diferença de altura ou nível entre os dois lados do líquido no tubo. O tubo transparente, então, é preenchido parcialmente com água colorida em um lado e o óleo de cozinha no outro, de modo que os níveis de fluido nos dois braços do tubo estejam iguais inicialmente. A bexiga, então, é afundada na água e a pressão da água começa a comprimir a bexiga. À medida que a bexiga é submersa mais profundamente, a pressão aumenta. A extremidade aberta do tubo em U é conectada ao interior da bexiga, enquanto a outra extremidade permanece aberta ao ar atmosférico. Conforme a bexiga afunda, a pressão da água sobre ela faz com que o nível da água colorida no tubo transparente se desloque, gerando uma diferença de altura entre os dois lados do tubo. A diferença de altura entre os níveis dos líquidos no tubo é medida com a régua. Essa diferença em altura pode ser usada para calcular a pressão diferencial exercida sobre a bexiga pela água. O objetivo deste experimento foi demonstrar a relação entre profundidade e pressão. Quanto mais profundamente a bexiga for afundada, maior será a pressão da água sobre ela, e isso será refletido no deslocamento do líquido no tubo manométrico. A diferença de altura entre os níveis dos líquidos no tubo mostra a diferença de pressão entre o interior da bexiga e a pressão atmosférica ou pressão da água ao redor. O experimento então ilustra a lei fundamental da pressão hidrostática, que afirma que a pressão aumenta com a profundidade devido ao peso da coluna de líquido acima. Esse experimento pode ser usado para estudar conceitos de pressão, como a relação entre pressão, densidade do fluido e profundidade, utilizando o manômetro como ferramenta de medição. Já na etapa dos cálculos, os seguintes dados foram observados para a aplicação da lei de Stevin. Primeiramente, a altura da lâmina de água pressionada no reservatório da garrafa PET pelo compressor, no caso um balão. Foram coletadas 3 medidas, 5, 10 e 15 centímetros. Também foi usado massa específica do óleo de soja como 920 kg por metro cúbico, de acordo com a literatura. Foi considerada a aceleração da gravidade como 9,81 metros por segundo ao quadrado e também foi coletada a variação da coluna de líquido manométrico nessas 3 medidas. Com isso, temos os dados necessários para saber a variação de pressão entre os dois pontos. No entanto, para melhor visualização,
os experimentadores elaboraram um gráfico destacando a relação proporcional entre a variação de pressão e a coluna de líquido manométrico deslocada. Com isso, podemos observar que a diferença de pressão pode ser utilizada para entender melhor o comportamento de um fluido ou até mesmo diagnosticar problemas em uma tubulação.